Pessoal, vamos dar início então à nossa conversa sobre os crimes contra o patrimônio, começando pelo crime de furto. Pessoal, então o crime de furto ele se encontra previsto no artigo 155 do nosso Código Penal, segundo o qual subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel será penado com reclusão de 1 a 4 anos e multa. E aí nós vamos abordar cada um desses detalhes trazidos pelo tipo penal. Vejam que a tutela principal aqui, preocupação principal do legislador, foi a tutela da propriedade. E aí, há uma certa divergência na doutrina se seria só a tutela da propriedade ou se incluiria também a posse ou detenção legítimas. Mas, de um modo geral, o entendimento majoritário é no sentido de que o tipo penal, ele tutela não só a propriedade, mas também a posse e a detenção legítimas. Portanto, aquele que possua ou detenha legitimamente determinada coisa móvel, mas que tenha subtraída esta coisa por outra, estará sendo vítima do delito de furto. Ok? Em relação ao sujeito ativo, nós não temos maiores dificuldades, uma vez que qualquer pessoa pode praticar a conduta criminosa. Exceto, por óbvio, o proprietário da coisa, que eu acho importante trazer essa ressalva, porque nós temos um tipo específico para essa situação, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Então, se o proprietário da coisa subtrai esta coisa que está na posse legítima de um terceiro, ele não estará cometendo furto, mas tão somente exercício arbitrário das próprias razões, ok? Bom, é importante também nós lembrarmos de outras figuras específicas. A primeira delas diz respeito ao funcionário público que subtrai ou então que facilita para que seja subtraído um bem público ou particular que se encontra sob custódia da administração, sendo imprescindível que ele tenha acesso a esse bem facilitado em decorrência do cargo que ele ocupa. Lembrem que nesse caso aqui, nós estaremos diante do peculato furto, previsto no artigo 312, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Portanto, em se tratando de um crime específico para essa hipótese, é ele que será aplicado, pensando no princípio da especialidade, ok? Igualmente, temos também o furto de coisa comum, que nós iremos estudar na sequência das nossas aulas. Portanto, se o condômino, coerdeiro ou sócio subtraia para si ou para outrem a coisa comum de quem legitimamente detém essa coisa, ele estará incidindo nesse crime específico que é o furto de uso, tá ok? Fiquem atentos aí às categorias específicas, uma vez que as bancas examinadoras adoram cobrar essas pegadinhas. Bom, pessoal, sujeito passivo do delito. Também não há maiores dificuldades. Qualquer pessoa, seja pessoa física, pessoa jurídica, pode ser sujeito passivo deste delito. Desde que, por óbvio, ela seja a proprietária ou então possuidora ou mesmo detenha a posse daquela coisa que lhe foi subtraída. Bom, em relação à conduta, o núcleo que compõe esse tipo penal é o apoderar-se. Esse apoderamento, ou seja, tomar para si. Pode ser tomar para si ou tomar para outrem. Além disso, esse apoderamento diz respeito a uma coisa alheia móvel. Então, vejam que nós temos aqui duas características. A coisa ela precisa ser alheia e ela precisa ser móvel. Além disso, pessoal, a doutrina majoritária costuma apontar que é necessário que haja um interesse economicamente, que essa coisa ela seja economicamente apreciável. Portanto, estariam excluídas num primeiro momento aquelas coisas de interesse meramente moral ou sentimental. No entanto, isso não é um consenso na doutrina. Inclusive naqueles casos em que
a coisa móvel, ela possui um elevadíssimo valor sentimental para o seu proprietário, para o seu possuidor, seria possível, segundo uma parte da doutrina, que se reconhecesse sim o crime de furto, tá ok? Uma vez que a ideia de patrimônio iria além daquilo que é economicamente apreciável. Pessoal, em relação aqui à coisa alheia, uma vez que a coisa ela precisa ser alheia, ou seja, de alguém em específico, a partir disso nós temos que as coisas de ninguém, assim como as coisas abandonadas, bem como as coisas públicas de uso comum, que seriam rios, lagos, praças, né, aquele conceito que a gente aprende lá no direito administrativo, essas coisas, considerando que elas não são alheias, elas não poderiam ser objeto do crime, tá ok? Além disso, no que diz respeito à remoção de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, isso seria uma hipótese específica prevista lá na lei de transplante de órgãos, tá ok? Um delito que se encontra previsto nessa lei, não se tratando, portanto, do crime de furto. Ainda, pensando naquela ideia de coisa alheia, também as coisas perdidas não são objeto do delito de furto. Nesse caso, nós estaremos diante de apropriação indébita de coisa achada, que é um crime específico previsto no artigo 169, parágrafo único, inciso 2º do nosso Código Penal. Seguindo então, pessoal, em relação à voluntariedade, o furto é um crime doloso. É necessário que o agente ele tenha essa vontade consciente de se apoderar definitivamente da coisa alheia, seja para si ou para outrem. Além disso, importante nós mencionarmos que o denominado furto de uso, ele não possui relevância penal. Então, pessoal, aquela pessoa que subtrai coisa alheia, mas sem essa intenção de se apoderar daquela coisa, ou seja, ela subtrai, mas ela vai devolver. Pegou uma blusa emprestada ali, escondida, usou, mas já pensando em devolver. Isso não configura o delito de furto, tá ok? A doutrina denomina de furto de uso, mas que não se confunde com o crime de furto do 155 que nós estamos estudando. E, por fim, em relação ao furto famélico, ou seja, aquele furto para matar a fome. Será que ele é crime ou não? A jurisprudência, de um modo geral, tem entendido que nessas hipóteses estará configurado o estado de necessidade. Então, para que seja configurado o estado de necessidade, vai ser imprescindível que se demonstre naquela situação concreta que o agente, ele estava de fato numa situação ali extrema de fome, que ele não possuía recursos suficientes para saciar a sua fome, e ainda que essa subtração, configurada naquele caso dos alimentos em específico, ela foi indispensável e absolutamente necessária para que o agente pudesse satisfazer a sua fome. Aí, então, preenchidos esses requisitos, estaria configurado o estado de necessidade, não havendo que se falar em crime de furto, diante dessa excludente de ilicitude. Ok? Então, assim encerramos a primeira parte, na sequência continuamos.